Olá, na aula de hoje nós estudaremos algumas questões acerca da Lei de Tortura, a Lei 9.455 de 1997. Então, vamos lá. O respeito à integralidade física do preso é uma preocupação de diversos documentos jurídicos nacionais e internacionais, destacando, por exemplo, as regras mínimas da ONU para o tratamento de pessoas presas e o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH. Tendo por base esses documentos jurídicos o Código Penal e o disposto na Lei 9.455 de 97, que é a Lei de Tortura, imagine a seguinte situação hipotética. Durante o procedimento de rotina realizado em um dos presídios do estado de Roraima, os agentes penitenciários José e Paulo flagraram o detento João sendo agredido por seu companheiro de cela de nome Afonso. Diante da situação, os agentes penitenciários foram em direção aos detentos e conseguiram imobilizar Afonso, salvando João, que estava gravemente ferido e foi encaminhado para a ala médica. Inconformados com a atitude de Afonso, a fim de castigá-lo, José e Paulo levaram o detento para uma das salas do estabelecimento prisional. Em seguida, enquanto José vigiava o ambiente para evitar a aproximação de outros servidores, Paulo agrediu Afonso com diversos socos e chutes, causando-lhe intenso sofrimento físico. Quando se sentiram satisfeitos com o castigo pessoal aplicado, os agentes penitenciários levaram Afonso para o setor hospitalar do estabelecimento prisional. Diante dessa situação hipotética, no tocante à aplicação do direito penal, é correto afirmar que: alternativas, letra A. Os agentes penitenciários José e Paulo não deverão responder penalmente pelo castigo aplicado ao detento Afonso, pois agiram em legítima defesa de terceiro. Errado, né? A legítima defesa encerra no momento que encerra também a indevida agressão, a agressão injusta. Então, está errado. Letra B. O agente penitenciário Paulo deverá responder penalmente pelo crime de tortura praticado contra o detento Afonso. Correta essa parte, enquanto o agente penitenciário José responderá apenas por omissão de socorro, que é errado, né? Porque ele vigiou, ele praticou a conduta junto com o segundo agente. Os agentes penitenciários José e Paulo deverão responder penalmente pelo crime de tortura praticado contra o detento Afonso. Correto, né? Letra C. Por quê? Porque o inciso 2º do artigo 1º da Lei de Tortura diz que submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo é o crime de tortura, né? E o parágrafo 2º do artigo 1º vai tratar aí da conduta do agente carcerário, do policial penal, que vigiou enquanto o outro agente agredia o detento. O parágrafo 2º diz: aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos, que seria aí, vamos supor, uma forma privilegiada da conduta do crime de tortura, né? Apenas supondo, certo? O nome disso é tortura ou omissão. Letra D. Os agentes penitenciários José e Paulo não deverão responder penalmente por terem castigado o detento Afonso, pois a emoção exclui a imputabilidade penal, completamente errado. E letra E. Os agentes penitenciários José e Paulo não deverão responder penalmente pelas agressões praticadas contra o detento Afonso, pois agiram em estado de necessidade de terceiro, errado. Então, gabarito letra C de casa. Vamos para a próxima. Analise as afirmativas a seguir de acordo com a lei de tortura e suas alterações. O crime de tortura é afiançável e suscetível à graça ou anistia. Errado. O crime de tortura ele é um crime inafiançável, certo? Ele é insuscetível de graça ou anistia. Segundo item. Aquele que se omite em face das condutas que tipificam o crime de tortura, quando seu dever é evitá-las ou apurá-las, não responde pelo crime de tortura, mas apenas por infração administrativa. Errado. Ele responde sim pelo crime de tortura ou omissão, que é o parágrafo 2º do artigo 1º da referida lei. Terceiro item. A condenação pelo crime de tortura não acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Errado, ela acarretará tudo isso. Tudo bem? É visível aqui
na lei de tortura que diz expressamente que a condenação acarreterá perda do cargo, função ou emprego público e a interdição dos seus exercícios pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, caso a gente seja condenado a 8 anos de prisão, ele será interditado o exercício do cargo por 16 anos, certo? Se for 10 anos, por 20 anos e assim sucessivamente. Item 4. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa. Apenas esse item aqui está correto. Então, gabarito, letra D. Vamos prosseguir. Assinale a alternativa que descreve corretamente um dos tipos penais classificados como crimes de tortura. Letra A. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação sexual ou ideológica. Essa alternativa está incorreta porque a lei não prevê contra a discriminação sexual. Tudo bem? Então, vamos seguindo. Letra B. Ofender a integridade corporal ou saúde de outrem, resultando em perda ou inutilização do membro, sentido ou função, errado, também não está previsto na lei de tortura. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Essa alternativa também está errada, tudo bem? Não há essa previsão na lei de tortura, apesar de ser muito convincente, não há essa previsão. Item D. Submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Está correto, tudo bem? O artigo 1º, parágrafo 1º da lei de tortura diz: na mesma pena, incorre quem submete pessoa presa ou sujeito a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Letra E. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou outra indevida vantagem econômica a fazer, tolerar, que se faça ou deixar de fazer alguma coisa também não está relacionada à lei de tortura. O crime de tortura e suas circunstâncias são tipificadas em lei penal especial. Sobre o delito em questão, assinale a alternativa correta. Se do crime de tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 12 a 30 anos. Aí está falando da forma qualificada do crime de tortura. E está errado. Por quê? Porque se da tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena não é de 6 a 12 anos, mas de 4 a 10. Tudo bem? A pena aqui seria de 4 a 10 anos. E se resulta morte, que seria aqui no caso a tortura com resultado morte, ou a tortura com resultado de lesão corporal grave ou gravíssima, aqui no caso de tortura com resultado morte, reclusão de 12 a 30 anos, também está errado. A reclusão seria de 8 a 16 anos. Letra B. A condenação pelo crime de tortura acarreta a suspensão temporária do cargo, função ou emprego público do sentenciado. Também está errado, porque a condenação acarretará a perda do cargo, não a suspensão temporária. Então seria o correto, aqui seria a perda do cargo. Letra C. O crime de tortura não é afiançável pela autoridade judicial, pela autoridade policial, mas o é pela autoridade judiciária. Errado, ele é inafiançável em qualquer hipótese, seja pela autoridade policial, que é o delegado de polícia, ou pela autoridade judiciária, que é o juiz de direito. Letra D. A pena do crime de tortura será aumentada de 1/6 a 1/3 se o fato delituoso for cometido por agente público. Corretíssimo, aqui está uma das majorantes do crime de tortura. Perfeitamente correto. E letra E, o crime de tortura é suscetível de indulto individual ou coletivo, mas não de anistia. Está errado, ele é insuscetível tanto de indulto quanto de... Ele é insuscetível de graça, anistia ou indulto, tudo bem? Então, vamos seguindo.
Essa assertiva aqui diz que não caracteriza o crime de tortura a conduta do carcereiro que constrange o preso mediante grave ameaça a submeter-se a situação vexatória não autorizada em lei. É muito interessante marcar isso como correto. Você se sente muito instigado a marcar essa alternativa como correta. Como errada, né? Porque ele diz que não caracteriza. No entanto, essa alternativa ela está perfeitamente correta, porque isso aqui que essa alternativa fala está prevista na Lei 13.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade. Nós estamos estudando a Lei de Tortura, e a Lei de Tortura é a Lei 9.455, pessoal. Essa lei aqui não prevê essa atitude aqui como conduta típica, mas a lei de abuso de autoridade prevê. O que é que a lei de abuso de autoridade fala no seu artigo 13? Que constranger preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei, que é o que essa alternativa aqui está falando. Que seria o inciso 2º do artigo 13. Tudo bem? Vamos anotar aqui, artigo 13. O inciso 2º da Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019. A Lei de Tortura, ela fala que constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar-lhe castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, e não necessariamente a submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Tudo bem? Então, não caiam nessa pegadinha aqui. Isso aqui se trata da lei de abuso de autoridade, não da lei de tortura. Vamos seguindo aqui. Já acabaram as questões, portanto vou fazer uma breve explanação sobre os tipos segundo a doutrina, alguns dos tipos segundo a doutrina de tortura. Primeiro tipo, a tortura prova. O que seria a tortura prova? Seria a tortura que com base ali no parágrafo, com base ali no artigo 1º, inciso 1º da lei de tortura, diz que constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, certo? Isso aqui é a tortura prova. A doutrina chama isso de tortura prova. Na linha B, diz que para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então, quando você constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, você está praticando a tortura crime, certo? Os nomes são bem intuitivos. Se é para produzir prova contra a pessoa, é uma tortura prova. Se é para que a pessoa pratique um crime, é a tortura crime. E a tortura discriminação é quando é praticada em razão de discriminação racial ou religiosa. Tá vendo? Os nomes são bem intuitivos. E a tortura castigo? A tortura castigo trata-se do parágrafo do inciso 2º do artigo 1º da lei tortura. A lei tortura é bem pequena, ela só tem 4 artigos, e o único artigo que tipifica os crimes é o artigo 1º. Então, no artigo 1º, inciso 2º, diz que a tortura castigo é submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Não confunda isso com o que está tipificado na Lei 13.869, né, de 2019, a Lei de Abuso de Autoridade. Não confunda tortura castigo com crime de abuso de autoridade. E a tortura pela tortura? A tortura pela tortura é quando a gente submete a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática ou ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, certo? Aqui é dito que há a tortura pela tortura. E a tortura omissiva ou imprópria é quando o agente, que em face das condutas de tortura,
ele possuía ali o dever de evitá-las ou apurá-las e não o faz. Ele se omite. Então, ele responde aí por crime de tortura também, chamado de crime de tortura omissiva ou imprópria. E a pena é bem menor, né? A pena é uma detenção de 1 a 4 anos, no entanto, a maior pena aqui para o agente, né, caso se trate de um agente público, seria a perda do cargo dele, que é um efeito automático da condenação por crime na lei de tortura. É isso, se você gostou, curta e compartilhe os vídeos, se inscreva no canal, assine o sininho, que serão postados mais vídeos diariamente.